Meu bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui para relatar algo na Bíblia que os homens têm uma capacidade tão grande de extrair os seus desejos, que o tentador sabe tanto disso, que traz isso à tona. E o ser humano se pega um óleo, joga na cabeça, outro unge a cabeça, outro diz que é um pastor, outro diz que é um apóstolo, outro diz que foi chamado por Jesus para missionária, outro diz que foi chamado não sei para quê, outro diz que não foi chamado não sei para quê, outros, né? E dentro dessa base eles dizem assim, porque Jesus chamou Pedro para ser pastor de ovelha, para comandar as ovelhas. Então todos têm base nisso, né? Todos têm base nisso. Porém, está completamente errada porque Deus ou Jesus não entra em contradição. Jesus disse que Pedro seria irmão de João, e João seria irmão de Pedro, e Pedro seria irmão de Tiago, e Tiago seria irmão, e todos seriam os iguais. Jesus não ia colocar nenhum acima do outro. Porque é isso que o homem procura. O homem procura alguém, olha, ele se intitula para ser maior do que alguém. Vamos para a Bíblia, né? Vamos para João, nosso irmão João na fé. Tá? Eu estou com a Bíblia aqui, tá, gente? Nosso irmão na fé, João, aquele que conviveu com Jesus, andou com Cristo, se alimentou com os pães que foram transformados e os peixes, porque ele estava presente e viu todos os milagres e maravilhas de Jesus e ouviu Jesus falar pessoalmente. Vamos para ele, que ele escreve aqui. Só ele escreve a respeito de Pedro. Vamos para cá. João, está escrito em João, no capítulo 21, mas eu vou ler do versículo 15 em diante, para ficar uma leitura extensa. E aqui não tem ninguém com fast food. Eu não gosto de fast food. Fast food a gente come comida fria ou requentada, porque é fast food. Tem que deixar ela cozinhar no ponto, né? Para ela alimentar na porção correta. Vamos para cá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus já tinha morrido, tá? Tinha morrido. Ressuscitado. Vou ler de novo. Jesus, vai ficar comprido. Dá um joinha, dá um like, vai nos canais todinho, porque tem algumas plataformas que não tem capacidade de ter todo o vídeo completo. Mas, de uma coisa eu te garanto, lá no YouTube tá completinha, tá? Completa. Palavra. Tô indo para a palavra. Porque nessa palavra ela vai desmentir, ou ela vai chamar de mentiroso todo líder. Ou aqueles que pensam que realmente os líderes estavam certos. Vamos para cá. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Pedro. Simão, que Jesus disse, tu serás Pedro, pedra. Pedra de quê? Vamos para cá. Simão, filho de Bajonas, ou filho de João, amas mais do que estes outros? Aqui já tira toda a tese. Como eu já falei, se a gente for lá para trás, a gente vai ver que Pedro era o cara mais importante dos 12. De que forma? Era o cara que batia em cima, o cara que questionava. Era o cara, se alguém botasse a mão em Jesus, ele ia lá e tacava a faca e lá vai. Era o cara que brigava, era o cara que era pau para dar em toda, era pau para dar em toda obra, pau para toda obra. Aí na hora H, na hora da coragem dele, que é isso que Jesus está trazendo agora, à tona, a mente dele. Na hora que realmente ele deveria ser de Cristo. Vamos para cá, vamos para o texto.
Simão, filho de João, amas mais do que estes? Ama mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Vamos para cá, vamos pro texto. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeirinhos. Se eu ficar aqui, vai entender que Jesus deu os discípulos para Pedro. Ou deu todas as religiões para Pedro, porque todas as religiões se baseiam nisso aqui. Todas as religiões, todas que tiver na face da terra se baseiam nesse texto aqui. Ou nessa expressão aqui. Vamos para cá. Apacenta os meus cordeirinhos. Tu me ama, Pedro. Tem certeza? Tu me ama? Tu vai... Quando eu for, Pedro, tu realmente vai amar as pessoas, Pedro? Será, Pedro? Apacenta meus cordeiros. Ponto. Tornou a perguntar-lhes. Peraí. Se ele já deu a resposta a Jesus, Jesus já tinha dado uma resposta a ele. E por que era que Jesus retornaria de novo com a mesma resposta? Aqui Pedro é carne. E Jesus estava querendo dizer, Pedro, tu é carne. A tua mentalidade, Pedro, é aonde tu tá e querer dominar todos. É colocar todos debaixo da tua mão. É tu maltratar todos eles. Quem chegar para tu falar alguma coisa, Pedro, tu vai maltratar. Vamos pro texto. Aí Jesus pergunta de novo. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreias as minhas ovelhas? Irmão, ele recebeu, pastor, irmão, aqui tá escrito, tá? Vamos mais à frente, vem a terceira pergunta. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristecendo, agora sim, agora ele caiu na real, Pedro agora caiu na real. Jesus estava falando daquele cara brabo, aquele cara terrível, que até no encontro de Jesus com ele, deu uma briga, deu uma confusão. Tu me amas? Pedro entristeceu por ele ter dito pela terceira vez a mesma pergunta, a mesma expressão. Era como que Jesus estivesse dizendo a ele, Pedro, te converte, Pedro. Pedro, te converte, Pedro. Pedro, te converte, andasse comigo, não entendi, e não te convertesse ainda, te converte, Pedro. Vamos para o texto. Pedro, entristecendo-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhes, Senhor, tu sabe
todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras... Tá aqui. Tá, gente? Tá aqui. Não tá no versículo isolado, não. Parte B, parte A. Tá aqui o texto, a base tá aqui, ó. O porquê do questionamento de Jesus com Pedro em cima. Tá aqui. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias de mesmo e andavam por onde querias. Por acaso aqui Jesus está titulando Pedro para ser pastor de Israel, pastor do universo? Ou Jesus simplesmente está dizendo que ele era brabo, terrível, destemível? Aquilo que ele fazia, ou tentasse fazer, ele faria. Que se tivesse algumas pessoas para apoiar Pedro, seria igual o ladrão, o que foi solto, me perdoe, seria igual o Barrabás, que queria dominar o reino, ou queria derrubar Roma, na época. Pedro se arrumasse, se os 12 discípulos de Jesus não concordassem, mas se os 12 concordassem com Pedro, ou com aquilo que Pedro falava, com certeza aconteceria uma grande rebelião pela brabeza de Pedro. Então, Jesus está se referindo a Pedro brabo, ao Pedro antigo, e que ele tinha que se renovar, ele tinha que se inspirar em Jesus, no que Jesus fez para que os discípulos se apacentassem, fossem unidos. Vamos para cá, vamos para o texto. Te digo mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, ou velho, quando forem velho, se fala fraqueza do corpo, alguém conduzirá. Nós sabemos que é isso, quando você está novo, tem todo o vigor, mas na velhice, então na velhice eles te conduzirá. Então deixará de mandar. Então era isso que Jesus estava dizendo a Pedro. Pedro, quando tu se converteres, tu te tornarás velhos, ou velho, e as pessoas te conduzirão, Pedro. Jesus não está otorgando aqui a Pedro a um título para ele comandar, mas esse título que Jesus chamou para que ele seguisse era para que pessoas o levassem a Pedro à morte. E Pedro iria, porque era velho, não tinha mais vigor, não tinha mais força, mas mesmo ele sendo novo aqui, tinha que se transformar nessa pessoa velha. Vamos pro texto, porque eu gosto do texto. Terias, quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Veja, na velhice, Jesus estava falando exatamente disso. Quando Pedro se convertesse verdadeiramente a Jesus e começasse a pregar o evangelho, então Pedro seria levado a tribunal, que logo após a gente vê isso, né, gente? Após a ressurreição a gente vê a primeira lapada que Pedro e João levam, né? É preso, né? Tá aqui. Não foi para dominar ninguém. Não foi para dominar ou comandar ninguém. Entende? Tá aqui no texto. Vamos para cá. São mentirosos esses líderes. E todo líder que se faz líderes para comandar é mentiroso. É filho do diabo, porque o diabo quem quer comandar e com garras, certo? Deus não quer comandar ninguém. Deus quer que o ser humano sirva a ele, livre.
Então jamais Deus ia levantar uma pessoa para comandar, mas levantou Jesus para cumprir. E todos aqueles que estão em Jesus estão diante de Deus. Vamos para o texto. Porque a questão aqui é se Jesus fez pastor. Como fez aqui em Pedro, dizendo, porque a leitura não está dizendo que Pedro fez pastor em Pedro. Está falando da velhice, do velho homem, da velha criatura que Pedro era e agora como seria. Após Jesus sair e ele começar agora a pregar o evangelho. Como Pedro ia se comportar diante das pessoas. O que era que as pessoas iam fazer com ele. Vamos para o texto. Levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou: segue-me. Gente, a Bíblia responde a Bíblia. Agora não basta ler o versículo isolado, porque se você ler ou fazer com que os líderes lhe ensinam, realmente vocês vão ficar feito jumento. Que é aquilo que Jesus disse lá em Mateus, é guia cego guiando cego. Por que guia guiando cego? Porque o cego diz, vamos por aqui, aí o outro você se torna cego e de ir embora. Não, ô cego, tem um buraco aí, eu não vou por aqui não. Não, rapaz, não, eu tô vendo cego. Então a leitura, então teu pastor, teu líder, seja que capeta ele é, que diabo ele se transformou, ele está te mentindo. Ele está mentindo, pegando esse texto, dizendo que Jesus constitui, seja ele padre, seja ele apóstolo, seja ele presbítero, seja ele pastor, seja ele ancião, seja ele o diabo aquático. Jesus não constituiu ninguém sobre outro ser humano para ter autoridade sobre outro homem. No Antigo Testamento até que surgiu rei. Mas o primeiro rei não foi Deus quem constituiu sobre Israel. Quem construiu rei sobre Israel foi o próprio Israel, os anciões. A única coisa que Deus permitiu foi que o profeta Samuel ungisse o rei. Só. E entregasse para o povo, para ele comandar o povo. Mas outros seres humanos na terra, não. Então, tá aqui meu forte abraço. Teus líderes estão mentindo, pegando esse texto e dizendo que Jesus criou ou montou alguém para ser pastor ou liderar alguém. Esse texto traz o Pedro antigo, e que Pedro deveria se transformar. Segue-me agora. Segue-me. Forte abraço. Dá um joinha, dá um like. Então tá aqui. Não existe pastor. Não existe ministério para comandar ninguém. Beleza? Existe o ídolo de Jesus. Ido por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. E quem não crê será, não está, será, porque aí é futuro. Beleza? Forte abraço.